sobre a abordagem ao entrópio e ectrópio em pequenos animais. Então, aqui a gente trouxe um sumário para seguir o roteiro da palestra. A gente vai começar com a anatomia, vamos falar sobre o entrópio e o ectrópio, os cuidados pré-operatórios, a anestesia, materiais de estruturas e instrumentos especiais, a técnicas cirúrgicas tanto em entrópio quanto ectrópio e os cuidados pós-operatórios em ambos também. E finalizar com o prognóstico. Bom, a gente trouxe aqui uma anatomia, a anatomia mais externa, porque a interna a gente não vai aprofundar muito nesse assunto, mas iniciando aqui a gente tem o canto medial do olho, a ponta superior, a ponta inferior e aqui a membrana nictante. Temos também os cílios, o canto lateral do olho, a conjuntiva e a íris. E entre a conjuntiva e a íris a gente tem o limbo e também a pupila ali presente. Bom, uma vez que a gente já iniciou rapidamente sobre a anatomia do olho, nós vamos falar agora um pouquinho das doenças da palestra. A primeira doença é o entrópio, que é, por definição, a inversão da margem palpebral, superior, inferior ou ambas, para dentro do olho, onde vai acometer desde todo o comprimento da margem, mas normalmente ela vai estar limitada a uma área específica. Pode passar. Nós temos algumas classificações em relação ao tipo de entrópio. O primeiro é o entrópio do tipo congênito ou de desenvolvimento, onde vai ter uma predisposição racial em possuir essa alteração palpebral, normalmente devido a alterações craniofaciais, como, por exemplo, uma pequena profundidade da órbita ou um grande número de pregas faciais, que vão levar a uma maior predisposição da margem palpebral enrolar para dentro do olho. Seja isso de uma forma congênita, ou seja, desde que o animal nasceu, ou com o passar da vida desse animal, ou seja, ele vai desenvolvendo essa alteração tardiamente. O segundo tipo de entrópio é o espasmático ou cicatricial, onde o espasmático ele vai ocorrer secundariamente à dor ou ao blerofasmo, que vão estar associados a, por exemplo, a presença de corpos estranhos, ulcerações, conjuntivite crônica, ceratite ou veite. Todos esses fatores que eu citei, corpos estranhos, ulcerações e tudo mais, eles vão gerar a dor, vão gerar o blerofasmo, que é uma contração involuntária da pálpebra, e isso vai levar ao enrolamento dessa pálpebra para dentro do olho. E o cicatricial, ele vai estar associado a um trauma na pálpebra ou a cicatrizes nesse mesmo local, né, que vão alterar a conformação dessa margem palpebral e vai levar à inversão dela para dentro do olho. Pode passar. A predisposição dessa doença, ela está associada principalmente a raças que têm alterações craniofaciais ou que têm um grande número de pregas faciais, como eu falei anteriormente. Dentre essas raças predispostas, nós temos, por exemplo, o São Bernardo, o Pug, o Shih Tzu, o Rottweiler, o Bulldog inglês, o Chow Chow, o Cocker Spaniel e o Shar-Pei. Pode passar. A apresentação clínica de um animal com entrópio vai ser normalmente ambos em olhos, mas em geral o entrópio ele vai ocorrer no aspecto lateral da pálpebra inferior, ou seja, no canto de baixo lateral do olho. Né? E esses animais eles vão ter um histórico de epífora, que é um lacrimejamento excessivo. Eles podem ter a presença de corrimento ocular, muitas vezes pode ser muito purulento. Eles vão ter também uma irritação ocular, que vai ser evidenciada pela vermelhidão, pelo edema na região. E também vão ter o blerofasmo. Pode passar. O diagnóstico do entrópio ele vai se basear na apresentação clínica que o animal vai mostrar para a gente, ou seja, os sinais clínicos. Mas ele só vai ser realmente estabelecido quando a gente enxergar a inversão da pálpebra, que vai ser normalmente identificada, que deve ser identificada, né, depois que a córnea for anestesiada com um anestésico tópico, como, por exemplo, a procaraína. Proracaína. E os diagnósticos diferenciais para o entrópio vão ser normalmente doenças que causam epífora e o blerofasmo, como, por exemplo, a disquidíase, que é o mau posicionamento dos cílios, a triquíase, que é o alinhamento incorreto dos cílios,
cílios ectópicos, que são cílios que vão nascer em um local incorreto, a ponta lacrimal imperfurada, que nada mais é do que a obstrução do canal lacrimal, corpos estranhos, úlcera de córnea, ceratoconjuntivite seca e uveíte. Pode passar. Em relação à conduta médica, há relatos na literatura que há um método não cirúrgico de se tratar o entrópio, que é através de uma injeção subcutânea de antibióticos, como, por exemplo, a pelicinina procainada, que proporciona uma inversão temporária da margem palpebral, aliviando assim os sintomas que o animal vai estar sentindo. Mas a correção cirúrgica ela é o tratamento mais indicado e ela só pode ser realizada depois do tratamento de úlceras e conjuntivites bacterianas, caso elas estejam presentes no animal. E existem vários métodos para o tratamento do entrópio, mas a seleção da técnica ela vai ser baseada na espécie animal, na gravidade e na posição da normalidade que vai ser corrigida. Pode passar. Nós temos duas técnicas de correção. A primeira é o pregueamento lateral e o segundo são os métodos excisionais, que são o Hot Celsius modificado, a correção YV e a tassorrafia lateral permanente. Bom, agora a gente vai falar sobre o ectrópio. Então, aqui o ectrópio tem como definição aquele animal que vem com a inversão da pálpebra inferior, como a gente pode ver aqui na imagem. E nas considerações gerais, a gente tem que o ectrópio ele pode ser tanto uma condição de desenvolvimento ou uma condição adquirida. Essa condição adquirida ela pode ser por conta de blefaroplasma ou então por conta de traumas ali no olho que acabou fazendo com que essa pálpebra venha a ficar invertida. E também animais de raça grande, cães gigantes, eles apresentam já uma pálpebra e a fissura palpebral excessiva de tamanho, o que vai facilitar essa reversão. Esses animais também eles vão apresentar epífora, justamente por conta desse caimento da pálpebra, o animal vai ter um excesso de lágrimas e vai acabar gerando a epífora. E juntamente com isso, a conjuntiva vai ser exposta. Então, essa condição, ela acaba fazendo com que o reflexo palpebral do animal seja prejudicado e também venha a ter defeitos no filme pré-ocular e também prejuízo no movimento das lágrimas para o saco conjuntival medial. E a predisposição para o ectrópio é o São Bernardo, o Bloodhound, o Cocker, o Basset Hound, o Dog Alemão, Terra Nova e o Mastiff. Em relação à apresentação clínica, como a gente já comentou anteriormente, tanto a conjuntiva exposta quanto a epífora estão presentes. E em casos mais crônicos, a gente pode observar uma conjuntivite e ceratite e também a ceratite pigmentar. A dermatite úmida ela vai estar mais presente naqueles animais que apresentam dobras ali na região da face, o que vai fazer com que aquela epífora, faça acumular as lágrimas ali na dobra e a gente consiga observar essa dermatite ali no local. O diagnóstico vai se dar basicamente pela apresentação clínica e também pela visualização dessa pálpebra virada para fora. E é muito importante que a gente faça o diferencial de outras enfermidades que levam à epífora também e o blefarospasmo, assim como no entrópio, que também é pelo o trauma palpebral, a triquíase, os cílios ectópicos, a imperfuração da ponta lacrimal, dacrocistite e lesões da córnea. E em relação à conduta, nós devemos tratar, se houver no animal, se for crônico, o caso da ectropia, tratar as úlceras e a conjuntivite. Mas o que vai levar mesmo ao tratamento do animal é a cirurgia. Assim como no entrópio, a gente também tem várias técnicas para o ectrópio, mas ela vai ser escolhida a partir da espécie do animal, da gravidade e a posição da normalidade. E o objetivo dela vai ser proporcionar um comprimento relativamente normal da pálpebra inferior, que vai levar a uma melhor qualidade de vida para o animal. Mas quando a gente compara cirurgias de ectrópio com entrópio, a gente vê que na rotina as cirurgias para ectrópio
ocorrem em menos frequência do que para os entrópios. Já as técnicas cirúrgicas para os ectrópios, a gente tem a ressecção em cunha, a correção VY, o método de cutting modificado e a blefaroplastia. E a gente vai comentar mais para frente sobre essas técnicas. Em relação aos cuidados pré-operatórios, tanto do ectrópio quanto do entrópio, cada animal ele deve ser minuciosamente examinado, né, para verificar a presença de doenças que podem estar juntos com essas doenças que estamos falando, né, o entrópio e o ectrópio. E essa avaliação ela vai incluir o exame físico completo do animal, junto com o hemograma e o exame bioquímico. E caso seja escutado durante esse exame físico algum murmúrio cardíaco, principalmente em animais idosos, é indicado que sejam realizadas as radiografias torácicas, o ecocardiograma ou o eletrocardiograma. Como a microbiota normal do olho, ela inclui alguns patógenos de potencial de risco, né? É importante que seja utilizado antibióticos perioperatórios. E os tecidos perioculares, eles se tornam rapidamente muito inflamados e edemaciados quando eles são manipulados. Então, esse edema, ele pode ser minimizado pela administração de anti-inflamatórios não esteroidais no pré-operatório. Como eu falei anteriormente, pode passar. Como eu falei anteriormente, deve ser realizado tratamento de úlceras de córnea e de conjuntivite antes da cirurgia, tanto por entrópio quanto por ectópio. E, anteriormente à cirurgia, deve-se anestesiar a córnea ou o animal, né, para a gente poder visualizar as correções que vão ser necessárias e estimar a quantidade de pele que vai ser removida. Pode passar. Bom, em se tratando da cirurgia ou da anestesia em ambos os casos, é recomendado, é utilizado a anestesia geral, porque, ao contrário da medicina humana, né, que somente é local, na veterinária tem o maior risco do trauma, né, então, se for usado somente uma sedação leve, esse risco é maior, então é usada anestesia geral. Em caso da indução, é importante utilizar fármacos que minimizem o aumento da pressão intraocular. Então, aqui a gente vai lançar a mão de benzodiazepínicos com opioides. Então, o fármaco de eleição aqui vai ser o Propofol, porque ele vai provocar uma diminuição da pressão intraocular e é o que é frequentemente a substância usada, né, para indução. Em relação à ketamina, é controverso ainda, porque tem debates que falam que ela aumenta a pressão intraocular e outros falam que ainda é questionável. Só que, independente disso, ela vai causar movimentos oculares e esses movimentos eles não são desejáveis no momento da cirurgia. Então, é algo que ainda vem sendo debatido, mas que, por conta desse movimento ocular, é importante não usar. E o paciente também, por conta da anestesia, ele vai ter uma redução na produção das lágrimas. E essa redução ela pode persistir até 24 horas após a cirurgia. Então, é recomendado também a aplicação de lubrificante tópico, né, por 1 a 2 dias no pós-operatório. Em relação aos materiais que vão ser utilizados durante a cirurgia de ambas as doenças, nós temos os fios absorvíveis Vicryl 440 a 60 ou o fio absorvível de seda. E os instrumentos oftálmicos mais utilizados vão ser o porta-agulha, a pinça de entrópio, que é essa que está no canto inferior esquerdo, a placa palpebral de Jaeger, que é essa do meio, o retrator de pálpebra e a tesoura de tenotomia, que é essa que está mais do lado direito. Um perfurador de biópsia, volta aí. Um perfurador de biópsia de pele, o punch, ele pode ser utilizado também como material de cirurgia oftálmico, quando apenas uma área é acometida, tanto do entrópio quanto do ectópio. Pode passar. Iniciando agora sobre as técnicas cirúrgicas do entrópio, a gente tem a primeira, pode passar, que é o pregueamento lateral.
Essa técnica, ela é utilizada em neonatos de até 20 semanas e vai inverter o entrópio através de uma sutura do tipo Lambert. Então, ela vai ocorrer da seguinte maneira. A gente vai utilizar um fio de sutura e a gente vai inserir a agulha numa distância de 3 milímetros da margem palpebral, ou seja, da onde começa o olho. Vamos descer 3 milímetros e vamos colocar o primeiro ponto. E a agulha, ela vai sair 5 milímetros de comprimento da onde ela entrou, completando o primeiro ponto. Em seguida, a gente vai fazer um segundo ponto, também de 5 milímetros de comprimento, logo abaixo do primeiro ponto que a gente fez. Depois de feita, a gente vai fechar a sutura e a gente vai inverter a margem palpebral para fora. E depois vamos fazer as demais suturas até fechar a ferida cirúrgica. Quer dizer, até inverter o entrópio. Pode passar. O segundo método é o método Hot-Celsius. Ele é um método utilizado para casos de entrópio crônicos ou recidivantes. Primeiro, nós vamos estimar o tamanho da margem que a gente vai remover, pinçando a pele da área do entrópio com uma pinça. Depois, a gente vai estabilizar essa pálpebra colocando a placa palpebral de Jaeger, que eu falei anteriormente, dentro do olho sobre a pálpebra que está acometida com o entrópio. E, gentilmente, a gente vai puxar e esticar essa pálpebra para fora. E, usando uma lâmina de bisturi, a gente vai incidir ao longo de todo o comprimento que está sendo acometido pelo entrópio, iniciando a partir de 3 a 5 milímetros da margem palpebral, ou seja, abaixo do olho, nós vamos fazer essa incisão durante todo o comprimento do entrópio. Depois, a gente vai retirar essa pele que incidimos e vamos fechar a ferida com o início de um ponto simples interrompido no seu centro, bem no centro da ferida, e depois nós vamos colocar suturas adicionais de ambos os lados, de maneira que as suturas elas fiquem espaçadas de 1,5 a 3 milímetros de distância entre uma outra, fechando assim a ferida. Pode passar. A terceira técnica é o Hot-Celsius modificado. Temos o Hot-Celsius e temos o modificado. Essa técnica ela é utilizada quando o componente predominante do entrópio é o canto lateral do olho, ok? Então, vamos fazer uma ressecção em formato de V ou em flecha no canto lateral, ao invés de uma incisão elíptica, né, como o Hot-Celsius comum, e a gente vai retirar o retalho da pele. Em seguida, a gente vai colocar uma sutura de tensão subcutânea, como a gente pode ver na figura B, no canto lateral do olho, né, para fixar e para estabilizar esse canto em uma posição mais lateral, para ele não ficar entrando para dentro do olho. E depois, nós vamos fechar a pele pelo centro do ferimento, assim como na outra, né? E em seguida, a gente vai fazer suturas adicionais de ambos os lados, dessa vez de 2 a 3 milímetros de distância, uma da outra, né? Até fechar completamente a ferida. Pode passar. A quarta técnica é a correção YV. Essa técnica ela é recomendada para entrópio cicatricial. Inicialmente, a gente vai fazer uma incisão em formato de Y, que vai se estender até ultrapassar o pedaço da pálpebra que está acometida com o entrópio. Depois, nós vamos divulsionar um retalho de pele dessa ferida e vamos retirar qualquer tecido cicatricial que esteja presente. E então, a gente vai suturar a ponta desse retalho, a pontinha do V que está presa na pinça, para a parte mais distal da incisão que a gente fez, lá embaixo, né, como é que está na figura C. E depois a gente vai justapor o restante da pele com pontos de aproximação, fechando a ferida. Pode passar. O quinto e último método é a tarsorrafia lateral permanente. Esse método ele é utilizado em animais que precisam de eversões palpebrais, né, adicionais por causa da gravidade da condição clínica ou por causa da recorrência que o animal tem. Então, a gente vai fazer uma incisão curvilínea, distante cerca de 3 a 4 milímetros do canto lateral do olho, né? E paralela à margem palpebral do entrópio. Então, bem do ladinho, bem paralelo, nós vamos fazer a sutura.
tanto no canto superior quanto no inferior, como está na figura A. Em seguida, a gente vai fazer suturas intradérmicas para realinhar essas bordas da pele, como está na figura B e C, e depois, por fim, a gente vai fazer uma sutura de pele para alinhar precisamente, né, de forma precisa, as margens e para justapor a pele, fechando assim a ferida, como está na figura D. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre as técnicas do ectrópio. Começando com a ressecção em cunha. Essa técnica ela vai ser utilizada para casos leves e até graves do ectrópio. Então, nessa técnica, primeiro a gente vai fazer uma marcação, marcar o tanto que você quer remover de pálpebra. E aí você pode fazer essa marcação tanto com bisturi ou até mesmo com a tesoura, como vem mostrando aqui na imagem, né? E aí faz a excisão de um triângulo de pele e a base do triângulo vai ser a margem da pálpebra. E para que esse triângulo tenha uma boa justaposição, esses lados do triângulo ele deve ser 2 vezes o comprimento da base. Depois, a gente alinha e faz a sutura interna simples e depois faz as suturas de pele adicionais. E lembrando que o fio ele deve ser cortado rente a pele para que após a cirurgia o fio não venha a ficar passando no olho do paciente. Já na correção VY, ela vai ser geralmente usada para aqueles ectrópios que a causa foi por cicatriz, por ferimento, ou então quando vai fazer uma excisão de tumor, ou quando fez uma correção muito excessiva de entrópio. E aí você parte para a correção VY. Então, nesse caso, a gente faz uma incisão em formato de V, abaixo da área do ectrópio, lembrando que essa incisão ela tem que ser até 3 milímetros de distância do local da ectropia. E aí a gente divulsiona esse retalho. E aí, se a causa for por conta de tecido cicatricial, aí a gente vai remover esse tecido. E depois a gente vai começar a fechar a ferida, né? A gente começa pela parte mais distal do V e começa a fazer essas suturas de medial para lateral para formar, assim, finalizar a técnica em Y. Temos também a blefaroplastia lateral, que ela vai ser a junção da técnica de Hot-Celsius modificada do entrópio, juntamente com o ligamento lateral do músculo orbicular do olho. Então, nessa técnica, a gente faz uma excisão em formato de elipse na pele, tanto na pálpebra superior quanto na inferior, e elas vão se encontrar no canto lateral. E aí, essa incisão ela vai se estender até lateralmente o osso temporal. Então, a gente vai fazer a dissecção dessa pele e vamos colocá-la no canto, como demonstra aqui na imagem. Após isso, a gente vai suturar o que a gente colocou para o canto, o restante da pele, e vai fazer a sutura juntamente com o periósteo no osso temporal. E finalizar com as suturas justapostas para a posição da pele. E em relação aos cuidados pós-operatórios, tanto para o entrópio quanto o ectrópio, a utilização do colar elisabetano ele é muito importante. Essas fotos que a gente trouxe durante o entrópio que a Vanessa estava falando, foi um caso em que teve uma recidiva justamente porque o animal ele não usou o colar elisabetano. Então, a utilização do colar é imprescindível, porque o animal ele vai coçar ali a região. Então, é muito importante que ele seja evitado de fazer isso. A gente também vai fazer uso de analgésico durante 2 a 7 dias e antibiótico somente se a gente vê que tem ali uma ulceração de córnea presente. E as suturas elas devem ser retiradas no mínimo com 14 dias. Em relação ao entrópio, os cuidados com o entrópio, quando a gente tem a técnica de pregueamento palpebral, a gente vai fazer a utilização do antibiótico tópico durante 10 a 14 dias,
E as suturas, elas devem ser mantidas no mínimo de 2 a 3 semanas. Já no caso das técnicas de excisão, a gente vai notar um inchaço mínimo, né? E até mesmo ectropia, mas aí isso aí vai ser causado justamente pelo o edema ali no lugar, por conta da inflamação também. Tem casos de recidiva, tanto pelo o cuidado do pós-operatório, né, se não for um cuidado correto, mas também se a cirurgia for feita no momento em que o animal ele é muito jovem e ainda está em fase de crescimento. Então, como é algo muito favorável a raças grandes, como o animal ainda está em crescimento, pode vir a ter ainda o excesso de pele no futuro. Já no caso do ectrópio, também é esperado um edema da pálpebra, né, no pós-cirúrgico, mas esse edema ele deve ser resolvido aí durante 2 a 4 semanas. E essa avaliação da correção ela deve ser realizada durante 4 semanas, que é o tempo no qual esse inchaço, que vai ser secundário à inflamação, e também o edema, eles vão diminuir. E aqui é a mesma coisa do entrópio. Se a correção não tiver sido suficiente, a gente vai fazer a repetição do método e, e também a recidiva, assim como no entrópio, é a mesma, é o cuidado no pós-operatório e também se o animal é muito jovem, pode vir até a recidiva. Em relação ao prognóstico de ambas as doenças, né, embora nem sempre seja possível obter um contorno palpebral completamente normal, como era fisiologicamente, os sinais associados ao entrópio e ao ectrópio, eles normalmente se resolvem após a realização do procedimento cirúrgico adequado. Então, o seu prognóstico é considerado bom para ambas as doenças. Pode passar. E é isso, muito obrigada. Caso alguém tenha uma dúvida, pode falar. Eu acho que foi engano, Arlen. É da minha mãe. Ah, tá. E aí o pessoal da Obrigada.